Entrevista. A poluição é hoje em dia um dos problemas mais preocupantes que se vive no planeta Terra. Mais que um problema ambiental, a poluição é também um problema social. E um dos tipos de poluição que se destaca é a poluição sonora. A poluição sonora, como o nome claro diz, é o tipo de poluição provocada pelo som. A poluição é originada pela produção de sons com elevada intensidade. E, geralmente, estes sons são sons que se tornam insuportáveis, passando a ser considerados ruídos, perturbadores, inclusive, né? Mas, afinal, onde se gera esta poluição sonora? Na sociedade desenvolvida em que nós vivemos, a indústria, o comércio estão em constante evolução. A construção de edifícios tem aumentado, as empresas têm aumentado as suas produções e os consumidores têm procurado comprar mais e melhor, mesmo com essa crise econômica. Assim, a poluição sonora faz-se sentir nas grandes cidades, ou seja, nas zonas com maior densidade populacional. A poluição sonora pode inclusive trazer sérios problemas de saúde para a espécie humana, assim como para outras espécies também. Este é um problema que é reversível. Através do uso de medidas de prevenção, é possível evitá-lo. Evitar a poluição sonora é hoje uma questão muito importante, né? Um problema muito preocupante. Inclusive, existem alguns efeitos negativos da poluição sonora na saúde dos seres humanos, como insônia, estresse, perda de audição, agressividade, perda de memória, dores de cabeça, cansaço, aumento da pressão arterial e outras consequências graves. Para conversar conosco sobre este tema e principalmente como prevenir, como amenizar a poluição sonora no ambiente de casa, no ambiente do trabalho também, temos aqui a participação de Marcelo Lopes, com cerca de 20 anos de experiência. Ele é formado como técnico de acústica. Falando de São Paulo, né? O maior centro urbano do Brasil, onde a poluição sonora aí é uma coisa assim realmente absurda, né? Muito barulho, por conta, é claro, da população. Né? Cidade urbana imensa que é São Paulo. Muito bom dia, muito prazer. Como vai você, Marcelo Lopes? Bom dia, Cássia. Bom dia a todos os ouvintes da Rede Record. Eu vou bem, graças a Deus. Apesar da poluição em São Paulo, né, Marcelo? Com certeza. A poluição sonora hoje é um problema, não só assim das grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas está se tornando um problema muito grande no resto do Brasil e no mundo, né? Marcelo, uma curiosidade. O que levou você a se interessar por esse assunto e se formar, se especializar nesta área de acústica? Assim, eu sou músico por formação, então desde os 9 anos de idade que eu estudo música e tenho uma vontade de aprender tudo que envolve a música. O isolamento acústico, o tratamento acústico, ele veio na decorrência dos anos, né? Conforme eu fui aprendendo música, eu fiquei interessado pelo tema, que é o lado B da história da música que ninguém dá muito valor, que é o trabalho do tratamento de um estúdio, da questão da equalização dos instrumentos, né? Eu me interessei muito por isso e acabei me especializando, estudando e procurando fazer cursos até fora do Brasil. Entendi. Agora, existe um tipo de instrumento que tem que fazer acústica mesmo, é obrigatório, que é o baterista, né? Com certeza. Você não era baterista, não? Não. Eu sou formado em canto, né? Ah, sim. Isso. E como cantor, eu aprendi muito a questão de trabalhar as nuances da música, a pressão sonora, trabalhar essa questão do ouvido, né? Então, o ouvido ele fica muito sensível. Ele fica perceptível a tudo que está ao redor, né? E a questão da acústica realmente é uma coisa que me interessou por ter essa facilidade, né, na captação dos sons e o discernimento de cada som.
Perfeito. Primeira pergunta que eu faço aqui a você é sobre o tema em si, que é a questão do isolamento acústico. Como fazer o isolamento acústico de uma casa ou apartamento? Marcelo, o que a pessoa precisa? Quais os materiais que você utiliza? Qual o valor mínimo de investimento, que é uma questão hoje em dia que pesa muito nessa questão do orçamento? Como é que faz? Como é que é feito esse trabalho? A pessoa, por exemplo, precisa sair de casa, deixar você durante uma semana, 15 dias, fazendo todo o isolamento acústico, ou a pessoa pode continuar morando na casa? Essas são várias as dúvidas, com certeza, dos ouvintes, né? Sim. Se a construção ainda não iniciou, né, se existe só no projeto, então, desde o início do projeto, tem que se pensar na questão acústica, materiais, né? Sim. Para evitar justamente a questão de sair da casa, é incômodo de trabalhar dentro da casa, trabalhando as paredes, tratando as paredes. Se a casa já está construída e existem problemas, né, com vizinhos, apartamentos, etc., existem sim formas de se isolar sem precisar o morador sair, né? Hoje temos assim uma média de preço, já material e mão de obra, a partir de R$50, né? Esse preço já foi um pouco mais alto. Agora, com a vinda de novos materiais, né, a opção maior de produtos, ele está caindo, né? Então, a partir de R$50 o metro quadrado, já é possível trabalhar um isolamento mínimo, né? Suportável para conviver dentro de casa com problemas de vizinho, etc. Perfeito. Outra dúvida também, Marcelo Lopes, a pessoa que mora, por exemplo, num local barulhento, ao lado de uma escola de samba ou de um clube que promove, no caso, eventos, né? Sim. Geralmente, o isolamento acústico ideal é que seja feito no local onde é produzido o som, por exemplo. A pessoa em si mora num local barulhento, né? Mas ela não tem condições de resolver essa questão acústica. Ela pode, de alguma forma, solicitar, não sei, até através da justiça, né, que o seu vizinho que produz o barulho, ele seja obrigado. Existe uma lei, alguma coisa? Você sabe a respeito disso, Marcelo? Sim, existe uma lei. Essa lei, ela se diferencia de acordo com os estados, né? Cada estado tem a sua própria jurisdição. Mas, a princípio, existe sim uma questão de bom senso que pode ser resolvida entre os moradores e a entidade que está causando o problema, né? O que seria isso? Seria o quê? Um tratamento acústico no local e nas residências, né? Se o estabelecimento está produzindo um som muito alto demais e que está passando dos limites, o morador ele tem todo o direito de entrar na justiça, né, ou na prefeitura, na verdade, e pedir uma fiscalização para que o estabelecimento faça a adequação acústica, né? Se o estabelecimento não fizer, aí sim existe uma questão legal, jurídica, né, que pode estar sendo feita, e o morador, e com certeza ele ganha. A justiça é a favor do morador nessas condições, né? Agora, a adequação, tendo um acordo entre a entidade e os moradores, a própria entidade, né, que está emitindo som de forma regular, ela pode chegar num ponto de querer ajudar os moradores, né, inclusive na questão financeira de contribuir para esse isolamento acústico das residências e também do próprio estabelecimento, para que não tenha problemas, né? Certo. Marcelo Lopes, técnico em acústica, nos dando aqui entrevista. E o que você acha do produto drywall? Agora virou moda, né? Chapas de drywall. Realmente ajuda na questão da acústica, Marcelo? Sim. Eu posso falar com propriedade, porque eu fui um dos pioneiros aqui em São Paulo a trazer esse sistema dos Estados Unidos, né? Vamos primeiro explicar, Marcelo, para o ouvinte leigo que não conhece, o que é exatamente drywall? Sim, o sistema drywall de construção é um sistema composto de chapas de gesso acartonado, né? Que seria gesso acartonado? Uma placa de gesso, né? Coberta com uma espécie de uma cartolina industrial, né? E ela forma uma placa única, né? E essa placa, ela é colocada em
perfis metálicos, né, montada em perfis metálicos, formando e criando paredes, né? Esse sistema, ele começou a ser usado e foi desenvolvido, aliás, pelos americanos na Segunda Guerra Mundial. Então eles tinham assim a necessidade de construir casas e postos de comando muito rápido. Então eles desenvolveram esses sistemas e esses sistemas depois foi adaptado para a construção civil e até hoje vem sendo usado, né? Os americanos constroem casas assim nesse sistema de forma assim muito rápida. Em 40 dias sua casa está pronta, por exemplo, né? Então, na questão acústica, o drywall ele é importantíssimo, né? Porque são paredes ocas e que dentro dessas paredes você pode colocar um material isolante, né? Esse material isolante ele pode variar, pode ser lã de rocha, lã de vidro, existe uma infinidade de produtos. Perfeito, perfeito. Muito bem, obrigada Marcelo Lopes pela entrevista. Vamos agora divulgar o seu site, e-mail, telefone de contato. No caso de algum ouvinte querer um orçamento ou desejar tirar mais alguma dúvida sobre técnicas em acústica com você, por gentileza. Tá certo. Eu tenho, na verdade, um perfil social, né? Aliás, um perfil profissional no Facebook, e é com esse perfil que eu divulgo os meus trabalhos. Eu já tive site, mas eu prefiro usar o perfil social, que para mim é muito mais prático. É só digitar lá no Facebook, isolamento acústico, que vai aparecer lá o meu perfil, e é só mandar qualquer pergunta para lá e telefones, etc., que eu entre em contato, né? Os meus telefones aqui em São Paulo para contato são prefixo 011, o 8577-8902 e o 6335-1751. Esses são os meus telefones de contato aqui em São Paulo, para quem queira fazer um trabalho de isolamento e tratamento acústico. Muito bem. Tem um e-mail também, isolamentoacústico@hotmail.com. Exatamente. Esse é o e-mail principal que eu atendo todas as pessoas. Tá ótimo, então. Muito obrigada mais uma vez, Marcelo Lopes. Um abraço e bons trabalhos aí para você. Tá ótimo. Bom dia para vocês, né? Um abraço, então. Obrigada. Nada. Entrevista. A poluição é hoje em dia um dos problemas mais preocupantes que se vive no planeta Terra. Mais que um problema ambiental, a poluição é também um problema social. E um dos tipos de poluição que se destaca é a poluição sonora. A poluição sonora, como o nome claro diz, é o tipo de poluição provocada pelo som. A poluição é originada pela produção de sons com elevada intensidade. E, geralmente, estes sons são sons que se tornam insuportáveis, passando a ser considerados ruídos, perturbadores, inclusive, né? Mas, afinal, onde se gera esta poluição sonora? Na sociedade desenvolvida em que nós vivemos, a indústria, o comércio estão em constante evolução. A construção de edifícios tem aumentado, as empresas têm aumentado as suas produções e os consumidores têm procurado comprar mais e melhor, mesmo com essa crise econômica. Assim, a poluição sonora faz-se sentir nas grandes cidades, ou seja, nas zonas com maior densidade populacional. A poluição sonora pode, inclusive, trazer sérios problemas de saúde para a espécie humana, assim como para outras espécies também. Este é um problema que é reversível. Através do uso de medidas de prevenção, é possível evitar.